No vídeo de hoje, os antecedentes históricos do pentecostalismo norte-americano, que influenciou o surgimento das Assembleias de Deus brasileiras e da Congregação Cristã no Brasil, apresentando também uma breve biografia dos dois marcos inaugurais ou referências históricas do moderno movimento pentecostal, Charles Fox Parham, William Joseph Seymour. Este vídeo foi baseado no texto do maior escritor de pentecostalismo no Brasil, Leonildo Silveira Campos. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em menos de 100 anos do aparecimento público nos Estados Unidos do pentecostalismo, hoje ele tem aproximadamente 500 milhões de seguidores pelo mundo. A pré-história norte-americana do pentecostalismo brasileiro. Há quem atribua a Montano a luta pela recarismatização da cristandade. Segundo Montano, por volta do ano 150, os cristãos já haviam abandonado certos carismas, por exemplo, falar em línguas, receber revelações divinas ou esperar por sinais, curas e maravilhas. As pregações de Montano foram intensas e fortes, pois séculos depois ainda existiam comunidades cristãs com um perfil semelhante ao de igrejas pentecostais modernas. Vale lembrar que movimento pentecostal é diferente de instituições pentecostais. Movimento de reavivamento espiritual. Há relatos de manifestações físicas e psíquicas, como êxtases, visões de vultos e glossolalia, atribuídas à ação divina. A dependência de elementos físicos para legitimar experiências religiosas não é exclusividade dos pentecostais. Dentro e fora do pentecostalismo e do próprio cristianismo, houve e ainda há inúmeras experiências psíquicas deste tipo. Entre os Quakers, os Shakers e os Mormons, para não citar o sufismo islâmico, também há casos conhecidos de êxtase, falas em línguas desconhecidas e curas pela fé. Segundo Mark Noel, em 2004, o crescimento da influência norte-americana sobre o cristianismo evangélico mundial no século XX tem algo a ver com a expansão pentecostal por todo o mundo. Uma visão do contexto social, cultural e econômico dos eventos ocorridos no campo religioso norte-americano no final do século XIX e início do XX ajuda na compreensão das formas assumidas pelo pentecostalismo em sua origem e expansão. Pentecostalismo norte-americano, Charles Fox Parham, Topeka, Kansas, 1901, e William Joseph Seymour, 1906, Los Angeles, Califórnia. Eles são marcos inaugurais ou referências históricas do moderno movimento pentecostal. A historiografia do pentecostalismo tende a ocultar o papel de Charles Fox Parham, talvez por causa da acusação de homossexualidade, de suas notórias inclinações racistas e simpatia com a Ku Klux Klan e também por defender algumas doutrinas consideradas estranhas pelos americanos, entre outras a crença de que os anglo-saxões seriam descendentes das 10 tribos perdidas de Israel após o exílio na Assíria. Essa mesma historiografia ressalta as atividades de Seymour, um negro, filho de ex-escravos, que se tornou celebridade por causa dos eventos de Azusa Street.
divisões raciais e sociais. Elas fizeram surgir denominações acomodadas. Essa acomodação fez com que as seitas se tornassem um canal capaz de desaguar o descontentamento das classes pobres. Assim surgem as igrejas dos deserdados, que arregimentam os pobres, reforçando a ideia de que na história protestante a seita tem sido sempre filha de minorias proscritas. Esse é o caso do pentecostalismo. Os movimentos religiosos realmente criativos, formadores de igrejas, são obras dos estratos mais baixos de uma determinada sociedade. Um dos traços comuns é o fervor emocional. O clero intelectual, preparado e inclinado à liturgia é rejeitado em favor de líderes leigos que satisfazem mais adequadamente as necessidades emocionais dessa religião. Palavras de Niebuhr, 1992. Campo religioso norte-americano no início do século XX. Num curto período de 3 anos, centenas de fiéis se transformaram em missionários pentecostais que, influenciados por Los Angeles, se espalharam primeiro por todos os Estados Unidos, depois para a Europa, Ásia, América Latina e África. Havia 2 tipos de missionários nesse contexto. O primeiro tipo, contratados e mantidos por agências e instituições interessadas na expansão do campo religioso norte-americano. E o segundo tipo, missionários pentecostais. Eles saíam da American Jerusalem Azusa Street em direção às várias partes do mundo, sempre na condição de missionários. Missionaries at the One Week. O pentecostalismo moderno surgiu e se desenvolveu ao lado do fundamentalismo protestante. Dados e estimativas. Barrett, 1992. No ano de 1960, 6% da população cristã mundial era pentecostal ou carismática, ou seja, 74 milhões de pessoas. Já no ano de 1997, 27% da população cristã era pentecostal, cerca de 497 milhões de pessoas. Há uma projeção para o ano de 2025 em que 44% da população cristã será pentecostal, cerca de 1.140.000 pessoas. O movimento pentecostal norte-americano e suas influências sobre o pentecostalismo brasileiro. Ruth Salto, 1999, abre aspas. Pentecostalismo visto como uma religião dinâmica, oral e resultante dos testemunhos de pessoas que, desde o seu início, têm valorizado mais a tradição oral do que a escrita, fecha aspas. Charles Fox Parham nasceu em 1873 e faleceu em 1929. Ele foi o pai do reavivamento pentecostal do século XX. Foi o primeiro pregador a fazer a ligação entre experiências estáticas com manifestações de transes e glossolalias, o falar em línguas desconhecidas, e a teoria do batismo com o Espírito Santo. Essa experiência foi identificada como idêntica à que tiveram os apóstolos de Jesus no período da festa do Pentecoste. A Bethel Bible College era uma organização que tinha como diretor fundador Charles Fox Parham e ficava na cidade de Topeka, Kansas. Então, essa organização se misturavam a prática da cura divina, assistência espiritual e material às pessoas pobres, com o treinamento para jovens que desejavam ingressar nas atividades missionárias. O jornal The Apostolic Faith. Parham divulgava suas ideias através dele,
Defendia a necessidade das pessoas se submeterem a uma terceira bênção em sua carreira de fé, embora sua tradição metodista falasse apenas em duas bênçãos, conversão e santificação. Charles Parr teve diversas moléstias e teria sido curado, mas não completamente. Ele ficou com aleijão em uma das pernas como sequelas de suas moléstias. Sua crença na cura divina pode ser devido a isso. Como outras figuras centrais de reavivamentos ocorridos em vários locais e períodos da história, Charles Fox Parham apresentou problemas emocionais e psiquiátricos. Ele tirou um período de viagem numa ocasião para se recuperar de uma depressão. É necessária uma reflexão sobre o assunto. Será mesmo que os movimentos pentecostais ou de reavivamento adoecem certos tipos de pessoas? Ou pessoas predispostas a problemas psiquiátricos procuram esses movimentos? Deixe aí nos comentários. Bethel Helling Home. Era noite de prece, uma reunião de oração, uma noite de passagem de ano, quando uma de suas estudantes, Agnes Osman, entrou em êxtase e falou em línguas desconhecidas, confirmando a tese de Parham. Nas semanas e meses seguintes, outras pessoas e o próprio Parham tiveram a mesma experiência. Diante disso, o grupo então organizou caravanas para várias regiões do país. Bethel Helling Home. Era noite de prece, uma reunião de oração, uma noite de passagem de ano, quando uma de suas estudantes, Agnes Osman, entrou em êxtase e falou em línguas desconhecidas, confirmando a tese de Parham. Nas semanas e meses seguintes, outras pessoas e o próprio Parham tiveram a mesma experiência. Diante disso, o grupo então organizou caravanas no ano de 1900, para várias regiões do país. Que aceitaria a mensagem pentecostal em 1906, funda a Igreja Holiness Pentecostal e Mason funda a Igreja de Deus em Cristo em 1907. Charles Parr foi pastor metodista durante alguns anos. Ele tentou estudar medicina em sua juventude antes de optar pelas atividades religiosas. Ficou apenas 5 anos na denominação. A abandonou por causa de sua crença pessoal na cura divina. Charles Parr nunca mais retornou aos esquemas denominacionais. Dedicou-se até o fim da vida às atividades missionárias, usando para isso tendas de lona e visitando muitas regiões dos Estados Unidos. O movimento alavancado por Charles Parr era o de recuperar o fervor religioso. Como consequências, temos aí o surgimento de outros movimentos e instituições religiosas, aceleramento da divisão e novas igrejas estabelecidas. Mormons, Testemunhas de Jeová, Espiritismo e Adventismo do Sétimo Dia são manifestações de descontentamento religioso do período. John Wesley, do movimento metodista, viveu entre os anos 1703 e 1791 e pregava sobre a primeira e a segunda bênção apenas. Movimentos que antecederam o pentecostalismo norte-americano, pietismo alemão, reavivacionismo anglo-saxão e movimentos de santidade. O pentecostalismo na América Latina seguiu o caminho da religiosidade popular católica. Foi em Topeka, Kansas, 1901, que surgiram as primeiras manifestações do pentecostalismo dentro desse formato que se tornou o movimento mundialmente conhecido.
veículo a propagar esta nova notícia foi o jornal Los Angeles Times. William Joseph Seymour viveu entre os anos de 1870 a 1922. 4 anos depois, todo esse movimento estaria sendo trazido para o Brasil por imigrantes italianos e suecos, missionários ardorosos nos Estados Unidos. William Seymour nasceu em Centerville, Louisiana, em uma família de ex-escravos. Quando ele nasceu, 47% da população daquele estado era formada por ex-escravos. Seymour nasceu e foi batizado na Igreja Católica. Na sua adolescência, tornou-se batista. Começou a frequentar a Igreja Metodista Episcopal, uma congregação negra. Seymour, então, frequentava uma igreja Holiness pastoreada por uma mulher em Houston, que logo em seguida deixou Seymour como seu sucessor e foi trabalhar na casa de Charles Parr como governanta. Com 25 anos de idade, emigrou para Indianápolis em 1895. Lá trabalhou como garçom em restaurantes e também como representante comercial. Foi no ano de 1905 que Seymour teve ligação com as teorias e práticas pentecostais divulgadas por Charles Parham, contexto em que Parham transferiu a sua escola para Houston, onde Seymour assistia às aulas do lado de fora. William Seymour foi para Los Angeles tentar assumir uma igreja Holiness, porém se estabeleceu ali, iniciando o seu próprio ministério. Seymour sofreu oposição por parte da imprensa e das igrejas protestantes tradicionais, que consideravam o que acontecia em Los Angeles um tipo de fanatismo religioso. O movimento Holiness, de onde saiu o pentecostalismo, até eles satirizavam os fenômenos dos quais Seymour era um dos protagonistas. Charles Parr e William Seymour tiveram um reencontro no Apostolic Faith Mission, aprofundando assim uma maior divisão entre os dois grupos. A desgraça de Charles Parr ocorreu em 1907, quando ele foi acusado de sodomia. Como consequência, movimentos pentecostais, a este ou aqueles líderes carismáticos, se tornaram autônomos, abandonando a liderança espiritual de Seymour. As primeiras dissidências no movimento de Seymour ocorreram por motivos passionais, ligado ao seu casamento com uma outra pretendente entre as várias que o rodeavam, e levou Florence Louise Crawford a fugir de Portland e organizar a Apostolic Faith Church em Portland, Oregon. Ela levou consigo a lista de endereços dos assinantes do jornal mantido por Seymour, dando continuidade ela mesma a essa publicação. Ocorreram também conflitos por questões teológicas. William Durham, que viveu entre os anos 1873 a 1912, a partir de Chicago, passou a se opor à solução teológica das 3 etapas defendidas por Seymour. Quais são essas 3 etapas? Conversão, santificação e batismo com o Espírito Santo, propondo apenas 2 etapas resultantes da união das 2 partes em uma só, conversão e santificação. São exemplos de seguidores de William Durham, lá na North Avenue Mission, Luiz Franciscon, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que iniciaram a propagação do pentecostalismo no Brasil. A Azusa Street foi considerada a Jerusalém norte-americana, pois a partir de 1906
caravanas de cristãos se dirigiam para essa cidade ansiosos por uma experiência com o Espírito Santo. Nesse contexto, ocorria racismo de pentecostais brancos, tipificado na prática racista teológica de Charles Fox Parr. Esse racismo de pentecostais brancos ele veio com mais força em 1914, quando em Hot Springs, Arkansas, surgem as Assembleias de Deus, reunindo cerca de 5.000 membros, espalhados pelos estados do Texas, Oklahoma, Alabama e Illinois. O declínio de William Seymour ocorreu devido então ao tempo, às divisões e à oposição ao seu movimento. O pentecostalismo pré-pentecostal, como mentalidade ou movimento, ele não começou em Topeka com Charles Parr ou em Los Angeles com Seymour, mas aconteceu muito antes a esses eventos, até mesmo antes do surgimento dos Estados Unidos como nação. Há divisionismo no pentecostalismo brasileiro, como, por exemplo, Congregação Cristã no Brasil versus Assembleia de Deus. No Nordeste temos a Igreja de Cristo, fundada em 1930. Em 1932, a Igreja Adventista da Promessa. Nos anos 40, a Igreja do Avivamento Bíblico, um movimento autônomo originado por cisões entre metodistas paulistanos. Então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês informações importantíssimas sobre o pentecostalismo norte-americano, que influenciou diretamente o movimento pentecostal brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E não esqueça de seguir nossas redes sociais, Facebook, página Diário Pentecostal Historiando, e o Instagram com este mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando. Até lá! Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.